Graças ao Senhor Jesus de Nazaré. O contexto no qual nós lemos aqui vai falar dos 12 e a sua missão. Vai falar que Jesus de Nazaré, ele separou 12 discípulos para fazer uma missão. Uma missão o qual ele tinha de enviar o teu povo para pregoar as tuas santas escrituras, para que o povo venha se arrepender dos seus pecados. Estas palavras dizem a respeito à comissão especial dos 12 apóstolos. Eles receberam instruções específicas e deviam concentrar o seu ministério nos judeus. Podemos entender, meus amados irmãos, que aquilo que foi dito a estes discípulos nesta ocasião também é aplicável aos que são comissionados pelo Senhor em outras passagens, em outras missões. Por exemplo, em Lucas capítulo de número 22, versículo de número 36, o Senhor enviou os seus discípulos em uma missão ampliada aos gentios, porém, aleluia, lhes deu instruções diferentes das encontradas nesse texto de Mateus capítulo 10. Os princípios gerais do ministério que foram dados aos discípulos de Cristo, podem ser aplicados à comissão de crentes em nossos dias. Por exemplo, os dons da cura e da ressurreição dos mortos são dados àqueles que os buscam, assim como está em 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 28 a seguir. Mas já você vai entender o que essa palavra vai falar em nosso coração nesta tarde. Vai falar de missão, vai falar de discípulos. Nós podemos ver que, porque Jesus, aleluia, disse que não veio trazer a paz à terra, mas a espada. Por que Jesus disse que não veio trazer a paz à terra, mas a espada? Não vim trazer paz, mas espada. É uma frase dita por Jesus para explicar a verdadeira finalidade de seu ministério messiânico. Jesus disse: não pense que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O significado dessa declaração deve ser compreendida à luz do seu contexto. Qual contexto? Evangelho de Mateus capítulo de número 10 a seguir. Jesus usou a expressão não vim trazer paz, mas espada, durante um discurso instrutivo, em que ele preparou e comissionou os seus discípulos a saírem pela cidade proclamando a mensagem do reino de Deus. Ele lhes ensinou sobre como deviam se comportar, o que deviam fazer na execução da importante missão que receberam de Jesus. Nessa primeira missão, os discípulos deveriam viajar como missionários pela cidade de Israel. Eles teriam que lidar com as mais diversas e antagônicas reações por parte das pessoas. Alguns iriam recebê-lo, mas outros iriam rejeitá-los. Isso significa que eles enfrentariam muitas dificuldades. Isso aconteceria por causa do verdadeiro caráter da obra e do ministério de Cristo. Então foi exatamente nesse contexto que Jesus disse que não veio trazer paz à terra, mas a espada. Não vim trazer paz à terra. A declaração não vim trazer paz, aleluia, mas espada. É um dito paradoxal. Glórias ao Senhor Jesus. De Jesus para todos, aleluia, os judeus, para Israel e para os seus discípulos. Por toda a Escritura encontramos o anúncio de que Jesus é o portador da paz. Salmos capítulo 72, versículo do 3 ao 7, vai dizer que Ele é o portador da paz. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 14, Lucas capítulo 7, versículo 50, João capítulo 16, versículo 33, João capítulo 20, versículo 19, vai dizer Romanos também 14, 17, Efésios capítulo 2, versículo 14,
nós vamos ver em Colossenses capítulo 1, versículo 20, vai dizer que Deus é o portador da paz, e o profeta Isaías identifica Cristo como sendo o príncipe da paz. Aleluia. E bem-aventurado, meus irmãos, são os pacificadores, como ele disse aqui também em Mateus capítulo 5, glórias ao Senhor Jesus, versículo 9. Então, como ele mesmo poderia dizer que não venham trazer a paz, se a própria escritura dele está dizendo que ele é o portador da paz, príncipe da paz, e como ele mesmo sendo o príncipe da paz, disse para nós que não veio trazer paz à terra, mas a espada. Sendo que ele é a verdadeira paz. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus de Nazaré. Na verdade é que os judeus esperavam um outro tipo de Messias. Eles esperavam Messias que viriam para trazer aquilo que verdadeiramente eles queriam que acontecesse. Os judeus esperavam um tipo de Messias que liderasse uma empreitada de libertação de Israel do jugo estrangeiro. Eles queriam um Messias que instituísse aqui e agora um reino terreno de plena paz e prosperidade, que levasse Israel à supremacia entre os povos. Isso significa que eles não compreendiam realmente que tipo de Messias, que tipo de Jesus era, qual o verdadeiro objetivo em sua missão. Qual a verdadeira missão era que Jesus tinha trago, aleluia, para o teu povo. Isso explica a expressão não vim trazer paz. Ao fazer essa declaração, Jesus estava alertando que ele não havia vindo trazer o tipo de paz que os judeus esperavam. Em sua primeira vinda, Jesus não veio resolver os problemas terrenos deste mundo, mas veio executar o plano de Deus para a solução do problema do pecado. Entenda algo: Jesus de forma alguma ele veio trazer paz para essa terra, mas ele veio trazer espada. E o que simboliza a espada? A palavra, o juízo. Ele veio trazer palavra e não paz para essa terra. Por quê? Porque o mundo já é maligno. Como que ele vai trazer paz em meio a um povo que só anda depravado? Como que ele vai trazer paz para essa terra, sendo que o povo não quer um conselho? São pecadores impenitentes, são pecadores que vão pecando dia após dia e não se consertam na presença de Deus. Entenda, para Jesus trazer paz, a terra teria que estar santa, totalmente santa. E se a terra está santa, não haveria guerras, rumores de guerras, tudo que está acontecendo nos dias atuais. Glórias ao Senhor Jesus. Ele não veio trazer paz à terra, mas veio trazer ao coração do pecador, redimindo a paz com Deus. Entenda, a paz que Jesus traz é para o nosso coração. Por quê? Para que a gente vivemos em paz com Cristo. A paz não veio para a terra, a paz não virá para a terra, mas virá para o nosso coração, se a gente quiser viver como Ele quer que a gente viva. A paz é para o nosso coração, ou seja, para a gente poder viver em paz com Deus. Porque se a gente não viver em paz com Deus, nós não vamos ter um conserto com Ele. Por isso Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele escreve que, tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 1. Entenda, talvez você está se perguntando aí: opa, mas é a tarde da bênção, o que essa palavra tem a ver? Entenda algo: Deus ele não vai falar aquilo que eu quero falar, porque está cheio de pregador que medita, escolhe a palavra que ele quer pregar, para a igreja pular, para a igreja saltear, para a igreja. Aí, tem pregador que costuma pregar para atingir o emocional. Ou seja, todos nós aqui temos um problema.
Eu poderia muito bem subir aqui e trazer uma palavra, o qual vai mexer com o seu emocional, você vai chorar, você vai falar, é verdade, eu estou esperando, mas não é isso que Jesus quer, não era isso que Jesus queria para os seus discípulos. Jesus falou para os seus 12 discípulos nessa palavra: olha, vai levar a paz, na casa que receber a paz, você deixa a paz, aqueles que não receber, traga de volta contigo. Por quê? Vai levar a paz para aquela casa. A casa qual não receber a paz, traga de volta consigo, não deixa lá. Entenda, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é dada segundo a necessidade da igreja. Está cheio de pregador por aí, pregadoras, que ele prepara, a multiplicação, a bonança, a prosperidade, Deus está fazendo isso, Deus está curando isso, Deus está empreendendo isso, está desfazendo. Não, meus irmãos, nós temos que trabalhar o espiritual. Nós temos que parar de trabalhar aquilo que é emocional, porque se eu trazer uma palavra aqui de bênção, todo mundo chora, todo mundo se alegra, mas e aí o Espírito Santo? O importante, meus irmãos, essa palavra aqui é palavra espiritual, é palavra de paz e é palavra de salvação. Talvez não é aquilo que você queria ouvir nessa tarde, mas saiba, Deus dá segundo a necessidade da igreja. Porque eu seria um falso profeta, irmã Vani, se lá em casa eu preparasse uma palavra que eu queria pregar, multiplicação, bênção, bonança, e vim aqui pregar para vocês se alegrar, para vocês pular. Mas isso aí é atingir o emocional, enquanto o espiritual está sendo deixado de lado. E está cheio de pregador que está responsável, está cheio de pregador para o mundo afora, que estão responsáveis, que são gente, que são pregadores, ministros, que não entendeu isso ainda. Que estão esquecendo de trabalhar o espiritual da igreja. Mas entenda, você vai entender aqui agora. Não vim trazer a paz à terra, mas vim trazer espada. Após dizer que não veio trazer a espada, Jesus diz claramente que a consequência de sua vinda é exatamente oposta à ideia da paz, de paz na terra. Olha só, vou repetir. Após dizer que não veio trazer paz à terra, Jesus diz claramente que a consequência de sua vinda é exatamente oposta à ideia de paz na terra. Ele veio trazer espada. Ele veio trazer espada. Isso não significa que ele veio incitar a violência. Isso não significa que ele veio armar os seus seguidores, os seus discípulos, para que esses, por meio da força, possam conseguir novos discípulos. Não. Quando Jesus disse que veio trazer espada, isso significa que sua pessoa e sua mensagem causaria intensas divisões, discussões, debates, discórdias, reações contrárias, de ódio e perseguições, ao mesmo tempo em que Jesus traz paz ao coração daquele que abraça o Evangelho. A vida de seu seguidor neste mundo se torna mais difícil. Por quê? Porque muitas vezes nós se frustramos. Muitas das vezes nós pedimos para Deus viver em paz nessa terra. Quantas vezes você e eu pedimos, Deus, eu só quero viver em paz nessa terra. Mas entenda, ninguém vai viver em paz nessa terra. Jesus, descendo do seu trono real, se fez um de nós, se fez 100% homem, 100% Deus, passou o que tinha que passar, não teve um minuto de paz. Nós vamos ter paz. Entenda, a paz não é aqui nessa terra, a paz é lá no porvir. A paz, o qual nós devemos esperar, é lá, glórias ao Senhor Jesus, onde Ele falou que iria separar um lugar para nós. A paz é lá, é espiritual, não é terrena. Só que fica difícil entender isso, quando tem muitos pregadores que não ajudam a obra do Senhor Jesus, ficam ministrando totalmente a vontade de Deus. Ele fica ministrando coisas que são opostas à vontade de Deus para a igreja. Só que Deus não me tirou de lá do mundo para vir aqui pregar o que eu quero. Deus me tirou lá do mundo para pregar segundo a vontade dEle.
E é cumprimento da palavra. Eu vejo que pessoas não gostam de me ministrar. Pessoas falando, esse irmão está falando nada com nada. Mas é cumprimento da palavra, porque ele falou que por amor da palavra dele, nós seríamos odiados, nós seríamos perseguidos, nós seríamos caluniados, nós seríamos zombados. Jesus falou tudo o que aconteceria. É por isso que eu não estou nem aí porque penso ou deixo de pensar. O que importa é fazer a vontade de Deus como realmente Ele quer. Quando Jesus disse que veio trazendo espada, isso implica na verdade de que ser cristão não significa ter uma vida de paz. Olha só, isso implica que verdadeiramente a vida de um cristão não é ter uma vida de paz terrena. Tranquilidade não é ter uma vida de paz terrena, tranquilidade, prosperidade terrena, como os falsos profetas ensinam. Muitas vezes, em alguns aspectos, é exatamente o contrário disso. Os seguidores de Jesus devem esperar a espada. Isso porque pessoa de Cristo, ao expor o pecado do mundo, causa uma divisão irreparável que resulta em grandes perseguições. Por quê? Porque assim como o mundo, muitos pregadores, eles querem viver segundo as suas vontades, segundo as suas paixões. Só que não é assim. Entenda. Tem o budismo, tem diversas religiões ali lá fora. Lá fora, qualquer religião que tem lá fora, você pode fazer o que você quiser. Mas o Evangelho não. O Evangelho é dito e é feito de submissão. O Evangelho de Cristo é totalmente diferente. Está cheio de religião aí por aí afora, que pode fazer segundo as suas vontades, mas não. O Evangelho de Cristo não, ele tem que ser sobre submissão. Tem que obedecer. Quer? Venha após mim. Não quer? As portas estão abertas. Pode ir. Quando eu ministro dessa tal forma, tem pessoas que falam, meu irmão, não é desse jeito não, meu irmão. Não é? Você vai ver um pouquinho mais logo após, em João, o que aconteceu com Pedro, o que Jesus falou para Pedro e os 11 discípulos. Jesus, essa mensagem está muito dura, Jesus. Sabe o que Jesus vai falar? Não quer vocês ir também? Porque muitos do que eram discípulos deixaram Jesus por causa da palavra que é dura, mas é uma palavra dura, é uma palavra de salvação. Deixaram Jesus. E Pedro foi citar, foi indagar Jesus. Jesus falou, Pedro, não quer ir também não? Vá. Quer ir embora? Quer se corromper? Vá. Eu não vou obrigar ninguém. A palavra do Senhor certamente é dessa forma, irmão. Glória a Jesus. A vinda de Cristo a este mundo o divide em dois e coloca uma pessoa contra a outra. Já viu dentro da igreja? Quando você prega a verdade, a pessoa se levanta contra você? Olha só, a vinda de Cristo a este mundo, a palavra de Cristo pregada nessa terra, o divide em dois e coloca uma pessoa contra a outra. Por quê? Porque essa divisão é tão profunda que muitas das vezes a espada trazida por Cristo rompe até mesmo os laços pessoais mais íntimos. Jesus aplica uma profecia, aleluia, o qual ele disse, do profeta Miqueias, indica que por amor a ele, pessoas seriam perseguidas e desprezadas pelos membros de sua própria casa. Está em Mateus 10, 35, está em Miqueias 7, 6. Por fim, a declaração de Jesus Cristo, meus irmãos, eu não vim trazer paz, mas a espada, está diretamente ligada ao importante aviso de Jesus. Ele diz, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quer vir após mim? Bom. Quer vir após mim? Quer me seguir? Tem preceitos, tem estatutos, tem juízos, tem mandamentos. Quer vir após mim? Toma a tua cruz, nega a si mesmo e siga-me.
O que é uma cruz? O povo está esquecendo, meus irmãos. É tempo de a gente pregar uma palavra que é para salvação. É tempo de a gente pregar uma palavra que trabalha o espiritual. O povo está esquecendo. O povo está pregando só bênção, 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 bênção. A pessoa parece que ela vai morar com bênção aqui na terra quando Jesus vir. Eles estão se preparando para ficar nessa terra. Mas não, a palavra do Senhor ela é espiritual. Ela deve trabalhar o espiritual. Se é que nós queremos um dia morar no céu. É espiritual, meus irmãos. Temos que parar de trabalhar aquilo que é terreno. E saiba de uma coisa, a nossa bênção é o galardão, é o maior troféu, é a coroa da vida. E onde está isso? Aqui na terra não, está lá no céu. E para ser pregado isso, tem que ser pregado a palavra espiritual. Uma palavra que traz arrependimento, uma palavra que traz uma verdadeira conversão. Entendam isso, meus irmãos. Não vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Aqui ele está falando de uma missão a 12 discípulos, o qual era discípulo de Jesus, o qual os 12 tinham uma única missão. Qual era? Pregar o Evangelho de Cristo. Trazer pessoas convertidas para o reino dele. Ganhar almas, fazer com que as almas verdadeiramente se arrependam, se arrependessem. Os 12 discípulos tinham uma só missão. Olha aí no título: os 12 e a sua missão. A missão de levar o Evangelho, de converter almas, de ganhar almas para o reino de Jesus Cristo. E Jesus falou muito bem para os seus discípulos: olha, aonde vocês estão perseguindo, sai de lá e vai para outra cidade. Aonde você vê que vão te matar, sai dessa cidade e corra para outra. E vão pregando, vão cumprindo a missão que eu tenho entregado em sua mão. Entenda-se algo, meus irmãos. Texto complementar. E tem pessoa que vai dizer ao contrário ainda depois dessa palavra. Olha só, João capítulo de número 6. João capítulo de número 6, versículo 70, ele vai dizer muito bem que Jesus é abandonado por muitos discípulos. Sabe o que acontece no dia de hoje? Está cheio de pregador, discípulo, pregadora. Só que abandona Jesus por quê? Porque não quer aceitar a Santa Escritura de Jesus. Estão tendo comichão nos ouvidos por não querer aceitar a palavra de Jesus Cristo. Entenda, se os discípulos de Jesus abandonam ele por não querer aceitar o seu discípulo, o seu discurso que é duro, imagina quem não está firme com Jesus. Um exemplo, eu sou um discípulo. Se eu não quiser aceitar o que está dentro dessa escritura verdadeiramente, porque tem gente que está traduzindo totalmente ao contrário, eu vou sumir da presença de Jesus porque está muito duro. Ah não, isso aí está muito forte, essa pregação está muito dura, as almas vão sair, as almas não vão gostar. Não, o discurso de Jesus é esse, é reto, é claro, é curto. Olha só, e eu já vou finalizar. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Muitos dos discípulos de Jesus olhou para ele e falou: duro, Jesus, esse é o seu discurso, essa sua mensagem é muito dura, você tem que pegar mais leve, Jesus. Olha só. Sabendo, pois, isso, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse: isso vos escandaliza? Olha só, Jesus já sabia que seus próprios discípulos, seus próprios pregadores murmuram segundo a tua palavra, na missão dos 12 e a sua missão. Os próprios discípulos de Jesus estavam murmurando contra a palavra que Jesus andava pregando. Agora, quem sou eu para não ministrar a mesma palavra de Jesus e querer que ninguém venha me perseguir? Se
que Jesus era perseguido. Os próprios discípulos de Jesus, que era o próprio Deus, murmuravam contra Jesus. Por que não vão murmurar contra mim? Por que não vão se levantar contra mim? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Essas palavras que estão sendo pregadas hoje, talvez não é uma palavra que você vai pular, você vai se alegrar, você vai chorar, mas é uma palavra que é Espírito e vida. Entenda, é isso que está precisando nos dias atuais. Palavra de Espírito e vida. Palavra espiritual e de vida. Que vida? Vida eterna. Que Espírito? Espiritual. É algo que não é dessa terra, meus irmãos. É algo que está dentro dessas escrituras, que nem todos podem, aleluia, aceitar. Estão pregando, estão responsáveis por algum culto, são gente, estão cantando, estão louvando, mas só que eles não, verdadeiramente, eles não são capazes de aceitar o que está escrito dentro dessa palavra. Por quê? Porque já deixaram de ser espiritual para viver na carne. Gálatas 3:3. Não sois vós tão insensatos que tem começado pelo Espírito, acabéis agora pela carne. Olha só. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia por isso: eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Sabe o que ele está dizendo? Nem todos são os escolhidos. Muitos, não todos. Todos. Muitos não se resumem todos. Mas poucos dos muitos são os escolhidos. Olha só, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Muitos dos seus discípulos abandonaram Jesus e deixaram de andar com ele. Por quê? Porque o discurso de Jesus era muito duro. Eu estou cansado de ver, e eu sei que é cumprimento e até aceito, louvo a Deus por isso, de eu pregar e chegar irmão que tem anos dentro da casa, você fala: irmão, não é assim não, irmão. Fala: irmão, qual jeito que é então, irmão? Você quer pregar uma mentira? Você quer distorcer a verdade? O que você quer, irmão? O que você quer, irmão? Você quer distorcer a verdade de Jesus Cristo, que é dura, que a verdade é uma palavra dura, mas é uma palavra que salva? O que você quer, irmão? Você quer mentir? Então minta você, porque eu não vou mentir. A palavra é essa. Jesus disse para os seus discípulos: ora, não querem vocês também? Vão. Quer que a salvação venha? Não quer? Vai-te embora. Aonde que você quer? Você quer descer para o inferno? Você quer descer para o céu? Aonde que você quer entrar? Quer a salvação? Venha após mim. Anda comigo. Segue, vive as minhas palavras. Você será salvo. Não quer? Vai. Não posso fazer muito por você não. O que eu tinha que fazer eu já fiz lá na cruz do Calvário. Tem gente que está esperando Jesus fazer tudo. Entenda, Jesus só vai fazer por mim, por ti, aquilo que nós não conseguimos fazer. Jesus entregou algo na nossa mão que nós possamos fazer. Jesus não vai descer da terra e tirar uma televisão mundana da minha frente. Deus não vai tirar uma novela que só ensina as coisas contrárias à vontade de Deus. Que é um homem beijando um homem, mulher beijando mulher, adultério, traição, fornicação. Jesus ele não vai descer no céu e falar: filha, arranca essa TV agora da sua casa, vem, tira. Não. Tem coisas que é nós que precisamos fazer. Jesus ele não vai fazer por nós não. Ele já fez, meus irmãos. O que mais nós estamos esperando de Jesus? Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que a gente possamos ser justificados por Ele. E o que nós estamos esperando mais? Será que nem uma renúncia nós podemos fazer? Será que nem um abandono das práticas dos pecados nós possamos fazer? Tem gente que está tanto usando
na casa de Deus, mas fuma um cigarrinho. Aí sabe o que acontece? Ele está esperando, eu vou deixar na mão de Jesus. Não, filha, filho, Ele não vai descer do céu e vai fazer aquilo que você pode fazer, não. Ele só vai fazer por nós aquilo que é extraordinário, aquilo que a gente não consigamos fazer. Quem compreende isso? Eu creio que alguém está entendendo essa mensagem. Eu creio que alguém está entendendo essa mensagem. Jesus, meus irmãos, olha o que Ele falou para os seus discípulos. Olha só. Olha só o que Ele falou para os seus discípulos. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão, que se chamava Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Sabe o que Jesus falou? Quer ser meu discípulo? Você vai ter que fazer do jeito que eu quero. Não quer? Vá-te embora. É assim. Será que alguém pode falar que é contrário a essa palavra? Será que alguém pode falar, é muito dura? Mas tem gente que são de outro ministério, eles vão sair. Meu irmão, se sair a culpa não é minha. O que importa é eu estar pregando a verdade. A palavra que é espírito e é vida. Se a alma sair, é culpa minha? Não. Então eu não pico de heresia aqui, meus irmãos. Eu não estou enganando ninguém. Eu não estou mentindo para ninguém. Eu estou pregando aquilo que é verdade. Deus não me tirou lá no terminal, no lamaçal do pecado, para mim vir aqui pregar o que eu quero, não. Eu estou pregando segundo a vontade dele. E a vontade dele é essa. Sabe qual que é a realidade? Os pregadores, as pregadoras, têm 40 anos de ministério, ó. 40 anos de ministério. Estão exercendo o cargo, estão cantando, estão louvando, estão responsáveis pelo culto. Mas só que só sabe pregar rosas. O evangelho não é só pregar rosas, tem que pregar o espinho também. É por isso que a pessoa está acostumada só com bênçãos, porque só pregam rosas, aleluia. Jesus falou aqui, ó, disse para os 12: quereis vós também se retirar? Sabe o que Jesus está falando? Quer me seguir? Quer viver do jeito que quer fazer o que eu quero que você faça? Bom, me siga. Não quer? Vá-te embora. Se retira, Pedro. Vá lá. Vá lá, Simão. Não quer? Vai. Vai. É simples. Tem gente que acha que Jesus vai implorar para ela ser salva. Não vai não, meus irmãos. Como eu falo, Jesus o que tinha que fazer, Ele já fez. O que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Será que nós estamos esperando Jesus fazer mais por nós? Bom, se Ele desceu do céu, Ele era 100% Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele desceu do céu, foi açoitado, foi caluniado, se fez um pecador, sendo que Ele não era. Pagou todo o preço, carregou a cruz, foi traído, foi zombado. O que mais nós estamos esperando Jesus fazer por nós? Tem coisa que é nós que precisamos fazer, se nós não fazer, Jesus não vai fazer por nós. É assim. O exemplo, quer ser salvo? Bem, tem que seguir o que está escrito aqui. Não quer? Vá-te embora então. Vá lá para onde você quer ir. Quer viver no mundo? Viva no mundo. Saiba que depois do juízo final não haverá nenhuma misericórdia. Ele falou, não falou? Nas suas escrituras, naquele dia não haverá alguma misericórdia. Ou seja, é hoje, é em vida quando estamos aqui na terra. Quer fazer o que você quer fazer? Mas é contrário à vontade de Deus. Quer viver? Quero. Então viva. Saiba que você vai pagar um preço. A palavra de Jesus está dizendo isso. A missão que nós temos hoje é proclamar a palavra de renúncia, proclamar a palavra de salvação. É a palavra que salva, é a palavra que limpa, é a palavra que restitui, é a palavra que restaura, é a palavra que transforma, é a palavra que traz vida, vida com abundância, vida eterna. É a palavra que só ela pode justificar, sendo ela a verdadeira palavra de Jesus. Só que está muito difícil de o povo entender isso no dia de hoje. Geralmente os pregadores, hoje o pastor Rogério, ele prepara a mensagem que ele quer pregar.
Deus vai dar vitória, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Aquela igreja vai pular. Maravilha, ó. Só que não é assim. Se eu fizer isso, você se perde. Se eu fizer isso, quando vir o espinho, você não vai aguentar. Se eu fizer isso, quando vir os dias mal que tem que vir, vai vir para todos, você não vai resistir. Por quê? Porque você se acostumou com as bênçãos. Só bênção, é só vitória, é só vitória. Não tem um louvor que canta lá, agora é só vitória, agora é só vitória. Não. Quando Jesus falou muita palavra de vitória em vitória, opa, no meio, nesse meio termo, tem muitas provas, tem muitas lutas. Tem muita perseguição, tem muita prova, de vitória em vitória. Opa, me dá uma pausa ali, ó. Vai ter vitória sim, mas vai ter tristeza. Vai ter vitória sim, mas vai ter prova. Vai ter vitória sim, mas vai ter perseguição. Vai ter vitória sim, mas vai ser zombado, vai ser caluniado, vai ser perseguido, vai ser difamado, vai ser traído, vai ser tudo que vai acontecer, mas vai ter vitória. Entende? Não é só vitória, não é só bênção. Tem as provas, tem as lutas, o qual todos nós temos. E a missão era 12 discípulos para uma única missão: pregar para o povo de Israel. Pregar para Israel. Para quê? Para o convertimento, uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento. Por quê? Para ele ser salvo, meus irmãos. Se eu subir aqui e pregar só bênção todo dia, se eu tomar de conta desse culto aqui, se eu ficar responsável e toda santa quarta-feira eu pregar bênção, vitória, bênção, vitória, bênção, vitória, quando vir o dia mal você não vai aguentar, você vai cair. Por quê? Porque ele fez comparação sobre os dois alicerces. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhou o homem prudente, que edificou a tua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Quando veio tudo que tinha que vir, os vendavais, as chuvas, os açoites, as caluniações, tudo que veio naquela casa, que casa? O corpo, que corpo? O nosso. Aquela casa não vai cair, por quê? Porque nós estamos com a estrutura firme, que é Jesus de Nazaré. Mas ele deixa bem claro: todo aquele, pois, que ouvir estas palavras e não praticar, vai estar edificando a tua casa sobre a areia. E quando vir tudo que tiver que vir, ela vai ser grande a ruína. Jesus deixa bem claro, meus irmãos, é só nós ler as Escrituras. Ele fala. Será que ele é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Não. Ele falou que nem um J, nem um tio só mentirá. Tudo que ele escreveu se cumprirá. Ele não vai voltar atrás. Aleluia. Esse Deus é fiel, meus irmãos. Se a palavra fosse só vitória, só bênção, nenhuma carne se salvaria. Ia ficar preocupado com as bênçãos terrenas, com as bênçãos da terra, ia esquecer o mundo espiritual, a salvação. Eu sei que está cheio de... Os irmãos não estão gostando muito, mas é uma palavra que salva, meus irmãos. Vocês deviam estar felizes, porque é uma palavra que conduz à vida eterna. É uma palavra que traz arrependimento, discernimento espiritual. É uma palavra diferenciada, o qual o povo não quer pregar hoje. É uma palavra o qual verdadeiramente Deus se agrada. Por quê? Porque está segundo a vontade dele, não a minha, não a sua, não a nossa. Olha só. Glórias ao Senhor Jesus. Será que você tem um glória a Deus para Jesus? Ele está presente no nosso meio. Só que nós estamos vivendo os dias atuais, onde a igreja tem dificuldade de entender. Ou melhor, ela não tem dificuldade de entender,
ela não quer entender. Por quê? Porque ela não quer viver, ela não quer se submeter ao padrão de Deus. O exemplo, se Deus falou, o casamento é um só, aí tem gente que separa, casa, separa. Uma prostituição terrível. Estão saindo do padrão de Deus. Entendem? Vocês viram a mensagem ser pregada assim hoje em dia? Foi necessário Deus tirar alguém que estava lá aprofundado no homicídio, estava lá na droga, estava lá nas mãos, com 2 armas na cintura, para vir pregar para os cristãos hoje em dia. Por quê? Porque não teria gente com coragem para pregar aquilo que Deus quer falar. A verdade é essa. Tem gente que está murmurando, está aqui no culto, de vez agradecer por mais um dia de vida, está reclamando pela palavra qual Deus concedeu nessa tarde. Já se viu isso? Precisa se converter de novo. Essa é a realidade. Se tiver alguém assim, é porque verdadeiramente ela não entendeu o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Amém? Quando você recebe essa palavra, glória ao Espírito Santo de Deus. Graças.